Olá, está começando mais um Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e região. E hoje teremos a ilustre presença da Thelma de Souza, que foi a primeira prefeita aqui de Santos. E única. E única mulher, né? E também Eneida Cury, a primeira presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e região. E para me ajudar, Ricardo Saraiva, o Big. Mesa de peso hoje aqui e eu vou aproveitar e usá-los e aprender bastante. Vamos lá. Mas tá todo mundo de regime, viu? Tá de regime? Tá pesado demais. Não tá Eu pesado perdi demais. 16 quilos. Tá bom. E eu tô precisando de peso. Jogou fora. Joguei fora que não era meu. Tá Pode certo. pegar, a gente dá. Pode mandar. Não, Thelma, antes é o seguinte, eu já contei esse episódio aqui, vou resumir para você. O meu primeiro contato com o movimento sindical foi o seguinte, eu era criança, década de 80, meu pai trabalhava na Codesp, nas docas, né? Foi demitido, aquela demissão em massa, e aí o sindicato falou para as famílias irem para em frente ali da Codesp, né? E aí eu era pequenininho e eu não esqueço, né? Meu pai me colocou numa árvore, e aí toda a mobilização dos trabalhadores e teve o protagonismo de vocês. Já agradeci o Big e agora agradeço você, o protagonismo naquela época, e já emendo a pergunta. Sabe que ano foi? Eu sei. 1991. 91, final dos anos 80. Tá vendo? E aí eu já pergunto para você, né? Fazendo uma comparação, Santos era uma cidade mobilizada com os trabalhadores e se transformou nessa quase... uma parte extremista e conservadora, exageradamente conservadora. Como é que você vê essa mudança? Olha, bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar nossa mesa aqui, Eneida, Big, você, a turma que eu chamo a turma do seguro embaixo, que é a turma da retaguarda, que pega o pesado, que fica ali com os laptops e com os computadores. Na verdade, essas demissões ocorreram, vamos lembrar, quem era o presidente? Era o Collor de Mello. E ele resolveu dar uma limpa, digamos assim, nos vários ministérios. E quem era ali? Havia um ministro, que era o ministro da Infraestrutura, e aí tinha portos, tal, que era ele era militar. Já vou lembrar, estou lembrando. Se alguém lembrar, me ajuda. E ele determinou, numa sexta-feira à noite, a demissão, eu sei o número direitinho, 5.372 trabalhadores da Codesp. Eu era prefeita, não podia ficar em silêncio. Então, naquela época, era difícil você juntar a função de prefeita, né, o chefe do executivo, com as funções de movimento de massa. Mas é nossa característica, nós que fazemos parte de um setor progressista, chamemos assim, onde a gente aposta muito nas mobilizações, principalmente na tomada de decisões a partir da própria população. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que esse momento, você já me assistia, esse momento influenciou muita gente e a mim, sem sombra de dúvida, mesmo sendo prefeita, porque você não passa por uma greve geral, porque depois a greve ela se estendeu pelo Brasil, ela já vinha num crescendo. E você, Porto, você tem são 8.572, é isso? 752 quilômetros de extensão. Então, não é pouca orla, é muita praia, é muito porto, e eu acho que Santos joga um peso extraordinário, porque nós estamos, o maior porto da América Latina, né? Então, São Paulo, onde está Santos, onde a cidade de Santos se localiza, se destaca, que por sua vez se destaca no Brasil e que por sua vez se destaca na América Latina. Teve um cálculo que era metade do PIB que passa aqui, né, no Porto de Santos. Era 30%, agora é 33%. Caiu um pouco. Não, nunca foi mais.
Ao contrário, foi de 30 para 33. Ah, O produto tá. interno bruto, ele está... A última estatística, faz aqui uns 2 meses que eu a recebi, está colocando em 33%. Mas é 1/3, não, do orçamento. Muita coisa. Numa muita cidade. coisa, né? Então, é muita riqueza. Deixa Pois é. eu dar um pitaco nesse Quantos momento. quiser. Você participou do movimento. Pois é, olha, aquilo foi um momento histórico nessa cidade. Por quê? Porque a Thelma convocou o movimento sindical, o comércio, convocou os cidadãos da cidade e chamou para dizer, olha, nós precisamos reagir, e foi revestido todo esse emprego. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque nós estamos diante de 2 mulheres excepcionais. Opa! E no bom sentido. E no bom sentido, e lutadora. Porque aconteceu uma coisa parecida no Banco do Brasil, quando fez uma reforma, uma reformulação, e foi demitido vários bancários. Não, perdeu a comissão. E aí a Eneida organizou uma resistência que eu queria que ela falasse um pouco sobre essa resistência. Vamos lá. Que é uma Você lembra, Eneida? com duas, Eu lembro, com mas duas, em comparação, duas mulheres que fizeram a diferença em momentos diferentes, em situações diferentes. Eneida, Eneida. pera um pouquinho. Você é funcionária do Banco do Brasil. Tá. Há 30 anos agora. Fiz 30 anos. Primeiro, quero agradecer o convite, agradecer a presença da Thelma também com a gente, a vocês dois, aos meninos também que estão aqui. Antes de responder a tua pergunta, eu queria falar um pouco sobre essa greve, a participação dos trabalhadores, né, a mobilização. Isso foi possível porque existia mobilização, mas porque o executivo, na figura da Thelma, tem lado. Tinha lado. Não estava ao lado, como você falou, né? Se tivesse omitido, significa que está concordando. Não. Embora estivesse no executivo com responsabilidades, a gente sabe que tem muito diálogo com poderes e com presidentes e com tudo mais, não pestanejou. Teve lado para assumir o lado dos trabalhadores. Uhum. Então, isso é de uma coragem, isso eu quero ressaltar. É de uma coragem que a gente encontra pouco nos nossos executivos, nos nossos legislativos, em quem tem, às vezes, cargos e tudo mais, né? Ficam com medo, ficam olhando outros interesses. E ela não pestanejou. Ela chamou as pessoas para estarem à frente, e aí foi possível, nessa época, com mobilização, com as ruas e com o poder público, com alguém ao lado dando essa garantia, reverter uma situação. Né? Eu acho que isso tem que ser chamado a atenção. Aliás, característica. Muitas medidas desse governo da Thelma a gente sente até hoje, né? Muita coisa na policlínica. As policlínicas. As policlínicas. Que é o né? modelo cubano, sabia, Matheus? Modelo cubano. Eles têm lá policlínicos. Então, a gente, o secretário de Saúde era o Davi Capistrano, que viria me suceder na prefeitura na condição de prefeito, e esse modelo, o que é uma policlínica? Você divide a cidade em pequenos nichos, né? Na minha época, para cada 20 mil pessoas, tínhamos uma policlínica. Era, naquela época, 460 mil pessoas, então nós tínhamos 23 policlínicas. E lá em Cuba é policlínico, mas lá tem uma diferença. O médico responsável mora no imóvel do policlínico. E aqui a gente não seria possível algo assim lá. Regime socialista, são outras diretrizes políticas e ideológicas. E então foi isso que aconteceu e, enfim, vou passar. Eu já falei demais. A Eneida, eu cortei a Eneida. Desculpe, Eneida. Imagina. Só para responder, não deixar essa resposta, né, a sua pergunta. Que mal comparando, obviamente, né, uma mobilização, né, de uma categoria com algo que envolveu a cidade toda. De fato, o Banco do Brasil, de vez em quando, faz umas reestruturações e não quer saber, né? Você ganha um X e daqui a pouco no dia seguinte, no final do dia, você ganha menos.
Porque tiram a tua comissão e você nem sabe que iam tirar, né? Porque é o salário base mais comissão, e aí tiram... Você acaba o dia ganhando menos. Essas legal, reestruturações, né? para cortar despesas, né? E cai tudo em cima do trabalhador. Na verdade, é isso. E aí, nesse momento, foram muitos colegas que iam ser prejudicados. E aí nós fizemos organizamos uma resistência, uma paralisação grande que teve a adesão, né, de todo mundo, a ponto do chefe, do Bambambam, ter que descer a Santos para poder negociar. Olha aí. Né? E aí nós garantimos até a aposentadoria, até o dia que esses colegas iriam se aposentar, garantimos a comissão deles. Garantimos a gratificação deles. Então, é isso. Precisa ter coragem, né, para tomar lado. Para tomar decisão. Tomar decisões. Mobilização, né? Respondendo É o que o Big falou. E, Thelma, aí você falou das policlínicas, né? Então foram várias medidas e aí eu queria te perguntar como que é importante, no caso executivo, ter uma câmara conectada com o cidadão, né? Como é que funciona para você esse apoio executivo? Apoio não, nessa relação executivo e a Câmara de Vereadores. Não é bem como funciona. Como funcionou porque foi uma realidade. Santos hoje tem 21 vereadores. Eu não me lembro, sinceramente, naquela época já eram 21. Eu acho já era? Já era 21. Porque acho mudou, não foi? Eu não tenho certeza. Mas tinha um pouco menos. Mas enfim. Então, 21, 2 mulheres só, né? Quando eu fui prefeita? Não, atualmente. Agora 3. Atualmente 3. 3 mulheres. Eu, a Débora Camilo e a Audrey Cleis. 3. Né? Então, É que a Audrey está como secretária. Não. Já terminou. Já voltou. Já faz... Já vai para um mês já que ela voltou. Tá. E, enfim, e está cogitado de ser vice de alguém aí, de candidaturas que eles decidirem, não sei, parece que ainda estão na dúvida quem será o candidato majoritário. Tá. Bom, enfim. Na verdade, a experiência de ter feito essa greve e a experiência de estar à frente de uma prefeitura que tomava partido, ela foi única, porque eu mesma não sabia em quem me apoiar. Porque, na maioria das vezes, eu diria quase que na totalidade, quando uma pessoa chega ao cargo do executivo, eu não sei, me parece que faz uma limpeza mental e, não, agora eu não posso mais tomar partido. Mas não pode, não é assim. Você não precisa ir para cima do palanque, berrar como se fosse a chefe do movimento de massas, porque você tem outro tipo de responsabilidade. Mas precisa colocar dentro dessa responsabilidade a visão de mundo que você tem. Porque, senão, tanto faz eleger Zé, Mané, Maria... E não é assim. A gente sabe que há prioridades a serem observadas, né? E aí é que está a dificuldade. Você tem que governar para todos, independentemente da sua posição política ideológica, falando bem claramente. E assim foi o que aconteceu. Eu acho que a gente se saiu bem. Eu gostei demais de ser prefeita, porque quando você é legislativo, eu falo isso para a Eneida ir aprendendo, o seu discurso é um discurso de intenções, digamos assim, mas ele não é um discurso que vira realidade. No executivo vira, para o bem ou para o mal. Você entendeu? Uhum. Então, você cerrou a mão, desde a merenda escolar até o tipo as prioridades da cidade. As prioridades da cidade, as questões sociais, tudo tem que ser levado em conta. Então, acho que isso para responder como foi esse meu contato com essa realidade e como foi essa experiência que você perguntou. Eu passei por ela. Passou, né? Passei. Então, hoje, a cidade está diferente. Acho que você já tinha perguntado ao Bic. Mas há algo que não muda. As necessidades básicas do ser humano.
E principalmente se ele mora em condições sociais menos destacadas, né? Então, se tem mais dificuldades. Aqui nós temos bolsões de pobreza, uma cidade que tem o maior porto da América Latina, convive com o dique de Vila Gilda, vamos brincar? Então, acho que tem muita coisa a ser feita, mas de uma maneira redonda, né? Respondendo a pergunta, foi uma experiência extraordinária e eu acho que todos aprendemos. Aprendemos à época, continuamos aprendendo e essas ações, elas trouxeram consequências e ainda trazem até agora. Eneida, te fazer uma pergunta. Você que milita nessa área da população em situação de rua, isso que a Thelma falou, das condições, né, que a pessoa vive. Santos tem escrito na bandeira que é terra da liberdade e da caridade. Né? Lá em São Paulo teve um projeto, uma tentativa em primeira votação de proibir dar marmita para quem vive... Não, ainda está valendo. Ainda não foi, está em curso. Está em curso. Está em curso, lamentavelmente. Mas... a primeira votação. É isso que eu queria te perguntar, Eneida. Como é que você vê isso, já que você milita nessa área? Nossa, eu acho que é tão vasto isso. Porque tão falar da doloroso, população... Né? É doloroso. É horrível, né? Horrível. Mas falar da população em situação de rua envolve a gente falar em inclusão. Só vindo mais um pouco antes... o governo que a Thelma fez foi um governo inclusivo. O desafio de se governar para todos, de fato, né? Porque você não é prefeita de parte dos cidadãos. Você é prefeito da cidade toda e tem que pensar no bem da cidade toda. Só que tem aquelas pessoas, que talvez seja a maioria, que precisam mais do poder público. Né? Necessitam, né? Da saúde, da educação, da moradia, enfim. Então, exigem mais, demandam mais do poder público. E esse governo inclusivo, que essa inclusão que é necessária continuar sendo feita na nossa cidade. E não só na nossa cidade, em todas as cidades, mas aqui também. A questão da população em situação de rua, ela se enquadra nessa situação de inclusão. São pessoas invisíveis, que por diversos problemas foram parar na rua, mas existe na nossa sociedade uma mentalidade liberal da meritocracia, de que quem não conseguiu enriquecer ou ter emprego é porque não quis. Então, eles querem a mentalidade. Eles querem estar na rua. Eles não querem trabalhar. Isso são argumentos de quem quer tirar a responsabilidade dela, porque ela não precisa fazer nada, porque já que eles não querem. Certo? Interessante. Isso domina... No meu ponto de vista, isso domina as mentes de muita gente conservadora, né? Que aí é que desemboca numa lei dessa, que ainda não foi aprovada, né? Está em primeira votação. Seja, né? E que não seja, mas você veja. Parece que eles têm maioria para aprovar. Se aprovou em primeira, a não ser que tenha uma mobilização, uma grita geral... Né? Sabe aquelas que caem muito mal e que todo mundo vai contra e eles recuam? Né? O número teria número. Então, você colocar uma série de restrições para que alguém ou uma entidade forneça comida é querer dizer o seguinte: qual é a mensagem que está escrita? Não quero que ninguém alimente essas pessoas, têm que ficar sem alimento. Tem que morrer. Por quê? Tem que morrer. Por quê? Porque eles estão ali porque eles querem. Estão ali porque querem. E, como diz o Chico Buarque, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Isso, entendeu? Que tristeza. Muito bem lembrado. Eu gostaria de... Eu lembro, eu vivi o governo, os dois governos, tanto da Thelma como do Davi Capistrano, e eu queria fazer uma pergunta, porque a população, principalmente para os mais jovens, que não conheceram, não tiveram nesse tempo, porque já faz 30 anos que é governado pela direita essa cidade. A questão,
a questão da saúde, a questão do Anchieta, por exemplo, a questão, naquela época, tinha todo domingo, tinha Ônibus grátis. ônibus gratuito. Recentemente, nós fizemos uma reunião na Zona Noroeste e as pessoas faziam 8 anos que não vinham aqui na Ponta da Praia, não conhecia a Ponta da Praia, porque não tem dinheiro para coisa. Eu queria que você falasse dessas, porque ali você, o governo naquele momento tinha um lado, e porque é o seguinte, quem precisa do Estado não é a Ponta da Praia, quem precisa do Estado é as pessoas mais carentes. Quando essas pessoas evoluem, melhora a condição, a segurança, a vida de todo mundo na cidade. Eu queria que você comentasse as coisas que foram feitas no teu governo, no governo do Davi, que viraram referência, inclusive, mundial. Por exemplo, na saúde, na questão da AIDS, manicomial, da questão da AIDS e etc. Bom, às vezes eu fico até... Eu não sei, esses dias, por causa da aproximação por causa da proximidade da eleição, a gente que é pré-candidata, como a Eneida e como eu, a gente fica dependente de muitas situações de arguições, de perguntas, né? E tenho me perguntado muito das coisas que foram feitas no nosso governo lá atrás, de 88 a 92. E eu confesso que, para mim, é tão evidente essas coisas terem sido feitas, né? E eu estou aqui sentada, vendo aqui um quadro que está aqui na parede do sindicato, aqui que tem a praia atrás. Né? Tem o bonde e tem a gente vê as bandeiras e a gente sabe que lá atrás tem Praça das Bandeiras. Isso é um quadro de um bancário do Banco do Brasil que doou para o Farol da Baixada. Tá vendo? Tá vendo? Bom, e lá aqui a gente não vê, mas a gente sabe que está a praia. Por exemplo, recuperar a balneabilidade das praias. Como você mora numa cidade turística que tem o maior porto da América Latina, a gente já falou, mas você não oferece praia limpa para as pessoas irem. Então, o cidadão trabalha a semana toda, ele tem a parte do sábado e o domingo para ele ter o lazer, para brincar com as suas crianças, com a família, aquelas coisas que nós sabemos, né, que é essencial para a vida. No mínimo, no mínimo. E você não pode ir à praia de uma cidade que é conhecida por ter praias. Bom, então vamos lá limpar a praia, não tem jeito. E por que eu estou falando isso? Perguntou o que. Então, eu acho que eu destacaria a recuperação da manibilidade, a criação das policlínicas, como a gente falou aqui no intervalo, é um modelo calcado em Cuba. Na época a gente não explicou isso porque ia dar um corte ideológico na discussão que a gente queria evitar. Não precisava. Então, a gente queria que a policlínica funcionasse. E ela é tão forte, é tão correto, né, esse conceito, que é um grande consultório para um determinado número de pessoas, na minha época era para 20 mil pessoas, onde você tem as especialidades básicas, que é clínico geral, cardiologia, clínica geral, cardiologia, pediatria... Está faltando um, colega. Ortopedia? Não era ortopedia, já vai. E, com o tempo, eu consegui... aí foi odontologia. Por quê? Eu tenho uma história familiar onde algumas pessoas, especialmente mulheres, perderam os dentes. E para sorrir, colocava a mão na boca. E eu sou profundamente marcada por algumas mulheres estou falando da minha família. Imagina que também seja extensiva a outras. A vergonha de não ter dentes na boca para sorrir. A gente que tem dente, a gente pode não saber, mas nem valoriza. Terrível. Isso é uma prova que a gente tem coração, né? Isso é uma questão... alma, né? É uma questão de quem tem então, alma. Óbvia, porque né? senão não... Porque se você não... Não é sorrir, problema. Claro. E também não é só sorrir, comer, né? Como é que faz? Então, eu acho que teve ação na saúde,
Eu acho que ter coragem de fechar o Anchieta, eu acho que é a grande marca. Grande marca, com certeza. Ali foi... E aí eu vou pedir para quem está nos ouvindo, dar uma seguradinha, eu já volto nesses feitos aí que a gente conseguiu ter, mas engraçado, é a terceira vez esta semana que eu vou falar esse assunto. Então, entro eu lá de prefeita no Anchieta. Vou lá, já nervosa, porque sei que vou entrar e vou ser abalada na medula. Aí tem lá os homens com calções rasgados, tá jogando um pseudo-futebol. Aí eu fui para o lado das mulheres. E aí, nas mulheres, tinha uma especialmente diferenciada. Um tipo anão, ela era uma anãzinha, com os dentes todos tortos, podres, não tinha dente. E à medida que eu entrava, 4, 5 mulheres, que era esse grupo com ela, junto, vinham andando na minha direção. E eu só via aquela criatura. Aí, elas fizeram um cerco. Quer dizer, essa é a memória que eu tenho. Eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas essa é a memória que eu guardo e que essa semana eu estou repassando com muita ênfase. Aí, fizeram uma rodinha, né? E disseram que gostavam de mim, alguma coisa assim. E eu comecei a chorar. E esta criaturinha virou para mim e fez assim, chorona. Menino, eu vejo hoje, lá muito se bom. Vão 30 anos, Eneida, eu vejo aquela criaturinha chorona. Aí eu fiquei perplexa olhando para ela, né? Aí ela diz assim para mim, mãe não quis eu. Nossa. Meu Deus. Gente, não vai, daqui a pouco vai me chamar de chorão, hein? É que eu vou chorar. Mãe não quis eu. Aí eu pensei, sabe, o que uma prefeita responde quando alguém fala para ela, mãe não quis eu? Alô, como é que é? Aí eu acho que eu tenho uma certa rapidez para a resposta, para o bem ou para o mal. Aí eu abri meus braços e fiz, mas eu quero. E abracei ela, puta vida. Big, você sabe, Eneida, você sabe, Deus, eu lembro disso. E esta semana, não sei, você já esteve comigo nessa semana, Catarina? Ou eu já falei em outro lugar? Isso está voltando na minha cabeça com tanta frequência. O que é que eu tenho que aprender com essa memória tão forte que está vindo, né? Então, quando você entra num hospício e fala assim, na cidade onde eu tenho a caneta, simbolicamente era isso, não vai ter essa coisa. Não vai ter este cárcere privado disfarçado. Então, não vai ter, não. Acabou. Fecha isso aí. E a gente fechou. Mas aí teve todo um trabalho interessantíssimo, que é bom a gente lembrar, porque os meninos mais novos que estão aqui talvez não saibam. A gente já lembra um pouco, né? Mas os meninos talvez não saibam. O que a gente desenvolveu dentro do Anchieta até a gente conseguir fechar? A gente colocou música lá dentro para as pessoas, a gente criou uma comissão de alta, porque você tinha lá, desde o garoto de 18, 19 anos, que foi para lá porque a família pegou ele com baseado, então não sabia como... Também a família é complicada, porque não sabia como lidar com isso, bota na Anchieta, né? E até pessoas que já estavam crônicas, né? O lugar era assim. O Anchieta, naquela época, posso falar em números redondos, cabiam 250 pessoas, mais ou menos. Tinha umas 600. Nossa. 3 vezes. 3 vezes mais. Né? Então, uma coisa... Mas o que fizeram com as outras que não dava para... Não era um caso não, mas nós instalamos dentro do Anchieta uma comissão médica que tinha desde remédio, desde terapia, até a parte coadjuvante de lazer. E quanta gente, pela música, por outras alternativas, saiu daquele estado. Teve o projeto Tantan, né? Que foi feito... Foi essa época. Olha como é que você sabe do projeto Tantan. Eu lembro. Então, é famoso, né? O projeto Tantan. E aí o cara perguntou para mim, eu entrei lá, a gente fez uma rádio.
para eles. Era rádio. Imagina só. Muito bom. Aí Jacaré. Jacaré. Eles falavam o seguinte, que eles eram os locutores. É mole. Alguém tem que ser muito Não, sadio da cabeça para criativo, saber né? isso aí, Criativo, viu? Bom, isso é uma novidade. aí os locutores da rádio, eles me ajudaram muito a compreender a vida e compreender o que acontecia e, principalmente, o que eles estavam fazendo ali. E eles abriram um espaço para que o Anchieta tivesse outro tipo de perfil, outro tipo de postura. E quando a gente entrou lá e a gente fez essa comissão de alta e fez essa comissão de intervenções mais culturais e também médicas, a gente viu de tudo um pouco. E eu acho que vocês não sabem quanta gente sadia tinha lá dentro. Ah, imagina. Que estavam lá, ou porque a família ou alguém achava que tinham que ser, aspas, punidas. Então você não tem o direito de adoecer psiquicamente. Tem que ser bom. O que é ser bom, ser saudável? Me explica o que é isso. Então, na verdade... Existe alguém bom, saudável? Não existe. Aliás, quem diz que já não é, né? Já não porque Claro. só Já por desconfia, falar. né? Nem tem esse mancol. Então, eu acho que o Anchieta, para mim... Eu acho que se eu não tivesse feito, viu, Neida, mais nada na minha vida política, só o estava Anchieta feliz já com o justificava. É verdade. Mas voltando aí, então, teve o Anchieta, com todas as consequências, teve o sistema de saúde, teve a modificação nas questões da educação, Com certeza. e teve, eu acho que o mais gritante, a questão salarial, né? Que a gente tinha um outro nível salarial muito diferente do que a realidade se tornou costumeira de uns tempos para cá. A atuação para quem tinha AIDS foi a primeira do Brasil também, né? Do Brasil. Também. Do Brasil. Olha Você vê, muita eu coisa. fui convidada, a Áustria me convidou para fazer um debate em Graz, acho que é a segunda cidade da Áustria, Graz, depois da capital. E a gente, enfim, eu acabei correndo o mundo, indo em muitos lugares e dentro do Brasil também para falar. Eu lembro de você no programa do Jô Soares. É mesmo? É? Lembro. Mas conte, o que é? Lembro, não. Foi assim, a minha prefeita, na época, né? Fazendo a entrevista e o Jô Soares... Aliás, isso aqui, essa canequinha aqui, como é que diz? É uma imitação, é uma ideia boa do Jô Soares que nós trouxemos aqui pro Jô Soares era podcast talentoso. Farol da Baixada. Mas sabe o que eu acho que é a diferença, assim, que eu estou vendo, né, de condução política? Como assim? Visão do mundo, da visão de quem está no executivo? quem está no ou executivo e mesmo no legislativo, mas assim é uma visão de acolha, é o que eu falei, de inclusão, de acolhimento, de afeto. Mãe não quis eu. Hã? Mas Mãe quero, não quis né? eu, mas eu quero. Mas eu quero. Então, aí esse olhar para os outros acaba se traduzindo em políticas públicas, se expressa em políticas públicas que traduzem isso. E tem um lado da sociedade que é punitivo. Punitivo. Um lado maior, muito grande. E cada vez está se tornando, né? Grande, maior. Punitivo. Tudo é questão de punição. E aí eu volto à questão das pessoas em situação de rua, as pessoas que não sabem tratar, como tratar, ou tem problema familiar, ou é autista, ou tem qualquer outro problema. Não quero, vou colocar no Anchieta. Tudo é o não, é a punição. Nada é no acolhimento, nada é no afeto. É assim, não, você não se enquadra dá trabalho, nisso. Né? Mas porque o Big falou, precisa de alma, precisa de empatia, precisa de se colocar no lugar do outro, precisa de solidariedade. Então, essa é uma diferença gritante e a gente tem que pensar, e eu penso muito, que tipo de mundo a gente quer, de que tipo de cidade a gente quer. A gente quer uma cidade acolhedora, porque todos têm a ganhar com isso, ou a gente quer uma cidade punitiva e que quem não se
enquadrem numa determinada regra, Tem que ser tem que punido. punido e tem que desaparecer da face da terra. Eu acho que essas coisas no mundo que estão assim muito polarizadas, se trata disso. Se trata disso. Ouvindo você falar, né, eu fui elaborando. Mas eu acho, eu ainda vi o Big, vi muitas, que a gente não pode deixar esquecer. Sim. Porque senão nós mesmos vamos esquecer. Sim, Com certeza, com com certeza. Então nós temos que estar Com certeza. alertas. Como dizem os escoteiros, como é que é? Sempre alerta. Sempre alerta, entendeu? Mas sabe, você contou uma história da sua vida que foi uma coisa marcante. Para mim foi marcante uma que é muito menos impactante que aquela greve, mas que eu sempre lembro. A gente nunca sabe o que vai perdurar na nossa vida, né? Mas isso... Então, a coragem de ter municipalizar o transporte, isso já foi outra coragem, né? E aí pôde transformar todo domingo num transporte público, gratuito, tudo mais. E eu pensava, Ineida, nesse momento, a família vai visitar a vozinha que está internada. O netinho vai lá. Entendeu? Eu pensava, inventava na minha cabeça. Claro que isso devia acontecer. Eu não conhecia a pessoa, né? Mas podia ir para a praia. As praias estavam limpas. Mas Exatamente. É aí que eu quero chegar. E aí, ao mesmo tempo, os equipamentos de lazer da prefeitura eram gratuitos também. Né? O orquidário, o aquário. Verdade. E o que eu lembro? Uns tios meus, uma tia veio visitar a gente estava lá no aquário. E era de graça. E ela veio do Rio de Janeiro, eles vieram do Rio. E ela falou assim, mas de graça. Eu acho que pelo menos podia cobrar alguma coisa para dizer que está cobrando uma coisa tal. Aí eu lembro que o meu pai, porque o meu pai era médico sanitarista também, né? Então tinha uma visão mais... E ele falou, não, isso é feito para todo mundo. Olha... Não ter, a pessoa pode não ter R$1, não era real na época, né? Mas R$1, mas ela tem o direito de entrar aqui. Isso é feito para as pessoas, qualquer uma, usar. Então isso ficou tão guardado. Não, então quer dizer que isso aí quer ser esquerda, é? Não, porque é isso, porque as pessoas acham que ser esquerda é ser monstro, é ser bruto. Pra mim, isso aí é ser esquerda, não é? Mas e aí... Isso é que são, nós assim, temos exemplos da vida. De voltar a uma cidade linda, maravilhosa, com as praias limpas, com o povo feliz, com dentes para sorrir. Não é verdade? Aliás, eu acho que tem um problema assim, bastante atual, que não sei, assim, só vou levantar aqui, que é a questão do aumento do nível do mar, né? E que eu fico pensando, porque mudando, né, completamente, mas eu pensei... Você sabe que eu vinha para cá lendo exatamente isso na internet? Parece que foi combinado aí. Então, não, porque depois tá do tão Rio Grande atual. do Sul, a gente fica em alerta, né? Não, mas esses estudos... Rio Grande do Sul e a seca no Pantanal, né? Seca no Pantanal. Não, incêndio criminosos, inclusive, né? Mas desde 2015, a gente tem estudos dizendo sobre Santos, né? Ela está incluída, você fez até no Instagram, né? Fez um post sobre isso, uma mensagem sobre isso. E que, assim, desde 2015, que Santos seria afetado com o aumento do mar. Então, e a gente nem dá... Mas tem estudos, né? Não, olha a ponta da praia, já está. Pois é, e agora já está. Aí colocaram aqueles bags, né? Como é o nome? Bags. Bags. E trazem areia do Canal 2 tal. Ela vai sustentando a areia, tentando... E eles iam verificar em 5 anos, medido, na verdade, anualmente, qual o efeito disso. Não tem um resultado, eu não consegui encontrar o resultado se já saiu o estudo, se é efetivo, se isso é suficiente, né? Para a gente conter o avanço do mar, porque 5% do território de Santos não é pouca coisa, né? Então, e justamente nessa reportagem, nessa matéria que saiu na internet, são 6 capitais, são 7 cidades que estão com essa condenação a priori. São 6 capitais
e Santos. Sim. Fortaleza é uma. Eu estou aqui procurando. Enquanto a E gente Rio de vai Janeiro, falando, eu vou né? procurando. A gente teria que começar a agir agora, né? Claro. Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com isso também, a questão da praia. Você falou sobre a balneabilidade, o ônibus grátis no domingo, né? E teve um projeto agora começando, né, sobre a tentativa de privatização das Lá em praias. Pernambuco. Privatização da praia. Privatização da praia. O estímulo de um dos filhos do Bolsonaro. Inclusive, até uma deputada aqui da região votou a favor. Como é que você vê essa questão? Da deputada ou da... Uma deputada que é pré-candidata também, né? A prefeita. Então, É de uma cidade de praia e ser a favor de um projeto desse? Mas, enfim. As pessoas têm suas cabeças e, principalmente, suas escolhas. E a gente aqui precisa verificar, né? Agora, foi lá para os lados de Pernambuco. Foi. Quem conhece, não sei se aqui no recinto, nós somos 3, 5, 7 pessoas. Eu imagino que algumas conheçam Pernambuco. Eu conheço. Aquela coisa maravilhosa. Eu conheço. Minha mãe é pernambucana. Então, pronto, estamos em casa. Como você vai privatizar? Do que se trata? Aí, assim, um exemplo, né? Privatiza. Aí você vem com a sua família, com o seu cachorrinho, que ele não vai poder ir até a praia, mas vem você, tua mulher, teus filhos, e de repente você não pode atravessar um determinado condomínio porque não pode chegar na praia porque ela é privatizada. Como é que vai? O que é isso? Como que é isso? Tem a ver Com com a que punição direito, que você né? estava falando. Com que direito? Com que direito você não tirar isso da população? Quem está população? querendo ir para a praia? Vá. Gente, como privatizar isso? Vocês entendem? Um absurdo. Um absurdo. Mas ainda está ameaça. Então, sempre alerta. É o sempre. lema dos escoteiros hoje. Sempre alerta. Tem mais um assunto aqui regional que eu acho que a mídia não tem dado muito espaço. Está tendo a obra do VLT e algumas casas Aqui, ali do nosso lado. aqui perto. Ali no Paquetá tem umas casas que foram afetadas e tem parede torta. Eles estão Elas já são antigas, né? Elas já São são antigas. bem antigas, porque o Centro Velho de Santos, onde o Paquetá está incluído, foi o início da cidade. Nós somos uma cidade de 1534. Essas casas não são de 1534, não são do século XVI, mas elas são do século XIX. Sim, e a Eneida, você 19, teve presente lá Sim. nessas casas? Sim, nossa, é terrível. Eles abriram, porque a rua, ela é pequena, é uma rua estreita. De qual rua você está falando? Que passa do lado do mercado municipal. É Tamandaré, aquela rua? Pode ser, do lado do mercado Tem a 7 de municipal. setembro. Não, ela é perpendicular, né? Ela é perpendicular. Sim, que leva para Rangel, né? Passa pela Rangel Pestana. A Ali... Constituição? Não, é mais não. para lá. Acho que é Tamandaré mesmo, não é não? Não tem Tamandaré é para os meus lados. É. O Miranda Tamandaré lá na Afonso Pena. Mas Vou ali. tentar lembrar, eu vi, mas eu agora me bateu aqui. Mas o que é que você ia falar? De bom, repente a gente lembra. É bem estreita. A rua é estreita, não é uma avenida. E eles começaram a cavar o buraco, né, o buraco do VLT, sem ninguém ser avisado nem nada. Não tem uma reunião com ninguém que mora lá, ou que tem comércio lá, ou qualquer coisa. Para dizer, olha, nós vamos, né, vai começar. E começaram a tirar as pedras de baixo. Aquilo foi... E caíram os esqueletos. Para você passar um negocinho desse tamanho, dentro das casas, tem rachadura, Thelma, que é do solo até o teto. Mas rachada, não é aquela coisinha fina, não, rachada mesmo. Então, tá tudo escorado. O que eles fizeram? Escoraram as casas, mas não... As pessoas estão lá dentro? Tem gente lá, porque vai para onde, né? E tem comerciante, tem um senhor que tem uma mecânica. Está fechada a mecânica com 3 carros dentro. Porque não pode sair. Com 3 carros dentro. E ele... De cliente, carro de cliente? 2 de cliente, um dele não consegue sair. Não consegue, porque está fechado e colocaram as escoras, né? Então não consegue. E ele, se eu não me engano Desculpa, também... você estava lá por...
Você Porque tá eu visitando? soube, eu fui lá. Ah, tá. Eu Já soube, eu fui lá. está fazendo um trabalho de, Legislativo. de fiscalização. De fiscalização. Legislativo. Parabéns, hein? Não, tem que... Porque, assim, eu vi o que estava acontecendo, aí eu fui lá para tentar conversar com algumas pessoas. Consegui conversar com 3, né? Esse senhor, que é dono da mecânica, e a sorte dele, ele diz que tem um amigo, emprestou um terreno lá, e ele está trabalhando lá, porque senão ele estaria sem o ganha-pão dele, né? E há 38 anos que ele está ali naquela casa, mas há 6 ou 8 anos, ele comprou a casa. Então, você imagina, né? A dificuldade que as pessoas têm. E aí, recurso que ele tinha na vida. Ele chorou. Você me lembrou, eu acho que foi quando o Mário Covas morreu, que ele foi enterrado ali no Paquetá. Parece que o governo do estado descobriu ali o bairro. E aí, logo fez um projeto, acho que uns 20 anos atrás isso. Um projeto de erradicação dos cortiços. Mas ficou no tempo. Ficou no projeto, né? Ficou no projeto. Mas e as pessoas? Cadê as moradias? Onde estão construindo? O que faria? Entendeu? E sendo que tem um agravante, Santos fica numa ilha junto com São Vicente. Nós não temos estoque de terra. Então, em tese, seria para a área continental. A nossa área continental ela tem uma grande extensão tombada do ponto de vista ecológico, ambiental. Então, fica complicado a tomar essas decisões. Vocês não podem mexer na população se você não tem o circuito das decisões para encaminhar. Tira, mas põe onde? De deixar o Léo? E aí, nós aqui, a pessoa mora aqui, para o bem ou para o mal, está aqui, no centro velho de Santos. E você, onde tem lugar que tem extensão de terra, lá para os lados do Tancredo, lá para o lado de São Vicente, a pessoa vai lá, mas ela tem uma vida estabelecida aqui, por mais simples que seja o emprego dela, a escola das crianças, não é fácil, não é mas assim, não. não. Mas isso que estão fazendo com algumas famílias lá da Palafitas, não estão dando lá para São Vicente? Não estou sabendo com isso? detalhes. Foi inaugurado o Tancredo Se bem lá. que a Palafita já é um lado é em São Vicente, né? Não, mas Inclusive tem essas ideias, né, de trazer habitação para o centro de Santos, que é seria uma alternativa de salvar o centro, né? Uma das. Eu não sei qual assim a real possibilidade, porque a gente tem o Estatuto da Cidade, né, que prevê não vou falar tomada nem desapropriação, mas desapropriação, mas é paga, né? Você paga por aquele imóvel que está ali sem função social, né? Porque a Constituição garante, e ali destinaria para moradia popular. Mas eu nunca vi ser feito, né? Nunca vi ser. Olha, eu lembro que no governo da Thelma e do Davi, tinha um órgão que cuidava da questão da moradia. Acabaram, né? A Secretaria de Habitação, né? Não tem mais. De habitação não tem... de habitação. De habitação. Não tem mais. E essas coisas... E a Coab não faz essa parte. Não faz. Não faz. Então, acho-se... a questão das políticas públicas, a mais difícil de ser feita é a da moradia. Porque é que tem custo mais alto e, no nosso caso, a gente não tem o solo onde a casa vai se construir. Mas a gente precisava de soluções. A solução para a moradia, no meu entender, ela tem que ser das 9 cidades da Baixada Santista. Ela tem que ser metropolitana, por causa do estoque de terra, por causa do estabelecimento das relações, inclusive das pessoas, ambiental, a questão do emprego onde as pessoas estão. Agora, ela é complexa para ser feita. E eu não vejo, de uns tempos para cá, né, nenhum tipo de iniciativa nesse sentido, né? Então, as pessoas não é que estão morando mal. A população de rua aumentou consideravelmente. Sim. Então, você vê, eu uso uma expressão, não é pejorativa, mas é mendigo novo, é aquele que a barba ainda não cresceu, ele ainda está com a sacolinha limpa, entendeu? E
geralmente com um carrinho de supermercado, que eu imagino que ele fez uma divisão aí, amiga, para ter aquele carrinho. Então, tem as coisas lá e lá vai ele. Aí, se você encontrar essa pessoa, estou falando uma suposição, 15 dias depois, ela já está barbuda, no caso de ser homem, ela já está suja. A sacolinha já está rasgada. Já está rasgada. Tem mais carrinho. E, claro que já está, o álcool já, na sua grande maioria, já fez suas vezes, né? E como você tem que ter um sistema de amparo social. Com certeza. E é no município. Uhum. O Estado pode dar um tipo de retaguarda, mas no mano a mano, quem sabe é o prefeito. É a prefeitura que vê isso. É aqui que a gente mora. É aqui que nós temos nosso domicílio. Eu não moro no estado de São Paulo, eu moro em Santos, no bairro do Imaré, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma questão de muita discussão. Essa coisa de municípios... Já faz uns anos que tinha essa história de um município mandar para o outro pessoa em população de rua. Você acha que não tem ainda? Ainda tem. Claro, só que é feito de uma maneira mais disfarçada, tal. Então, é doloroso, porque as pessoas são tratadas como mercadoria de quinto valor, sabe? E é muito doloroso isso, porque você está quem é que está fora de uma possibilidade disso acontecer? Ou para si mesmo, ou para a família, ou para algum conhecido. A vida é assim, é complexa. Então, o poder público tem que ter essa visão para essa retaguarda para os mais vulneráveis. Não precisa ser poder público, né? Sim. Agora, Thelma, vamos acreditar que você seja eleita. Opa! Vamos acreditar. Madeira. Volte a ser prefeita de Santos. Sim. Você vai precisar de uma Câmara que pense como você. Porque, por exemplo, hoje o governo federal tem uma dificuldade tremenda que tem propostas importantes. Não tem poder local. O Congresso só faz projeto que não necessariamente e quase sempre não ajuda a população. O das praias, pelo contrário, por exemplo. É para privatizar a praia. Aborto. Um bocado de coisa que, como é que se diz, que a população está vendida. Muitos projetos é para proteger, inclusive, esse pessoal que não tá linkado com a realidade da população brasileira. Como é que você vê essa questão? Você eleita e o perfil da Câmara, o que é que você... Eu estou vendo que tem uma pré-candidata aqui, Sim, eu já falo isso diretamente olhando para a Eneida. Porque você... como eu já tive essa experiência, e a gente não tinha o número de vereadores para dar maioria, tinha que estar em constante negociação, né? Agora, esse convencimento é que é a grande obra no meu entender, da ação do Executivo em relação ao Legislativo. Porque é difícil você fazer uma Câmara com o perfil... Porque, assim, do jeito que está, uma Câmara, um Poder Legislativo, ele já se forma por inércia. Uhum. As pessoas já são, porque sempre foi assim. Mas tem que ser diferente, né? E aí, como você pensa, Eneida, vamos lá, uma hipótese. Você é eleita, você vira vereadora. O que você pensa em relação às questões sociais? Como é que você vê essa tratativa? Olha, eu acho que, como a gente colocou aqui, é preciso ter lado, né? Quem vai precisar... As pessoas mais vulneráveis são as que mais precisam de um legislativo que pense nelas e que tenha a capacidade de articular com os seus pares a aprovação de projetos, porque não é fácil, é o que você colocou, o executivo com relação ao legislativo, mas o legislativo entre si. Né? Você tem que ter o jogo de cintura e o convencimento dos seus pares para que projetos importantes sejam aprovados, porque não adianta só o discurso sem a prática. E o lado
também, como o executivo governa para a cidade toda, o legislativo também, né? Um vereador, uma vereadora tem que pensar nos problemas da cidade, né? Não só numa área. Mas, E claro, nome de ruas, né? hã? Não, é porque geralmente fazem feudos, né? Não, aqui não é para ser assim, é para pensar, porque uma coisa está conjuminada com a outra. Com não tem certeza. saída. Sim, nós temos problemas em toda a extensão da nossa cidade, né? Agora, tem os grupos sociais que são mais vulneráveis e que estão precisando de uma proatividade mais forte, mais rápida, né? Então, essa questão de pessoas em situação de rua, as mulheres vulneráveis que nunca têm chance, que têm os piores empregos, a gente tem que ter uma política pública para as mulheres, né? Para as mulheres. A questão que nós discutimos ontem da educação, o perigo das escolas cívico-militares, das escolas, da privatização das escolas, muito bem, é estadual, vai ser uma vereadora municipal, né? Mas é capaz de fazer o debate, é capaz de mobilizar, é capaz de articular, e a depender do executivo, vai vir essa história para cá também, para o município, não? Então, Esperamos que não. Esperamos que não. Então, assim, eu tenho sempre essa questão da justiça social. Essa foi sempre a minha linha. Então, o meu olhar também é um olhar muito de empatia, de solidariedade, de me colocar no lugar dos outros, né? Não procuro apontar o dedo a ninguém e dizer você é assim, né? Assado, você... Porque as oportunidades são diversas, nossas vidas são diversas, a história de cada um. Então, cada um começa a sua vida em famílias diversas, em situações diversas. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Então, a função, nessa hipótese, é prioritariamente as pessoas mais vulneráveis. Claro. Sem as moradias, pessoas em situação de rua, pessoas com certas doenças e que não conseguem ser atendidas, né? Autistas, Parkinson, diversas outras. Muito bom. Muito a fazer, né, Anitta? Muito a fazer. Uma caminhada. Última pergunta para a gente finalizar. Se vocês, como mulheres, têm a noção, cada uma na sua atuação, que no momento da atuação estavam fazendo história. Vocês têm essa noção? Você como primeira presidente do sindicato, mulher, primeira prefeita? Imagina, não. A gente não tem essa visão da gente mesmo, né? Bom, uma coisa eu sabia. Eu tinha sido a primeira mulher. Isso eu sabia que ia fazer uma marca. Mas como eu sou filha de políticos, meu pai foi vereador por 4 mandatos, foi presidente da Câmara, foi cassado em 64, ele era do PTB do Jango Goulart. Então, e minha mãe depois o substituiu, foi para o lugar dele enfim, para continuar tendo a família ter um vereador. Eu prometi para mim mesma, viu, Neida, que eu nunca ia por esse caminho. Às vezes a situação te coloca numa situação que você não tem saída. Tem escolha. Então, ou você vai ou vai. Mas aí eu estou falando de 64, quando o pai foi cassado, 68 minha mãe virou vereadora, aí teve a grande ação revolucionária vinda pelos estudantes lá na França, contaminou o mundo. E aí, em 1980... um grupo de mulheres aqui de Santos, destaque para a Edmela Devig, né? Você conheceu bastante. A gente estava conhecendo o Lula, a gente ficou encantado com aquele peão que falava tudo errado, né? Não tinha um dedo, mas tinha... Eu falava, gozado, ele fala coisas que meu pai falava. E isso, em 1980, a gente organizou o PT aqui em Santos. E de lá para cá, a gente foi... construindo uma história. Lá se vão
44 anos, né? Então, com altos, baixos, entradas, saídas e o que tal, a gente está fazendo aí o nosso papel. E aí, eu acho que a gente, ao ser protagonista de uma situação assim, eu acho que a Eneida vai falar a mesma coisa, a gente não acha que está fazendo história, imagina, entendeu? Hoje, talvez, com uma perspectiva um pouquinho diferenciada, a gente precisa, no meu caso, né, por ter sido a primeira prefeita, pode até ter outras, mas a primeira seria sempre eu, não tem jeito, né? Está marcado. Então, eu acho que, na verdade, a gente faz o conteúdo da nossa vida a cada momento, como a gente está fazendo agora, aqui, ao conversar com vocês. E você, Neida, o que acha? Então, eu acho que quando a gente está vivendo, né, no presente, a gente não tem ideia do que vai ficar para o futuro. Né? Então, a gente não dimensiona, sabe? É isso, é ter uma marca, sabe? É a primeira, por enquanto a única, mas não dimensiona o tamanho o que isso vai gerar para o futuro. Então, quando você chega mais para frente, que é o seu caso que você falou, agora eu olho para trás e consigo ver mais ou menos o que aquilo gerou, né? Então, de inspiração, né, com as pessoas, de tantas coisas boas que foram feitas. Então, eu tenho certeza que, assim, eu espero, né, que inspirar... Desde a época do Quarentenário. Com a Irmã Dolores. Nossa, camelei muito lá com ela, muitas vezes na semana. Então, assim, a gente não tem ideia, né? Mas eu espero servir pelo menos de inspiração para outras mulheres que se joguem também para fazer as coisas, que não tenham medo, que não tenham... Porque é tão difícil, né? Só para encerrar, mas assim, as mulheres, eu vejo, às vezes tem a avenida ali para fazer, para se jogar e para construir, e tem os homens, tem os maridos, tem as famílias que seguram, e às vezes, a própria insegurança com que essa mulher foi criada, né? De não ser... e não valorizada. Não valorizada e criada, é para casar, é para isso, para aquilo, mas não é para estar à frente conduzindo algo. Então, eu espero servir um pouquinho assim, né? Porque é muito pouco que a gente faz. Mas é isso. Obrigado. Então, eu queria só propor um brinde aqui, e dizer que tarde maravilhosa, receber aqui Foi maravilhoso. E a nossa ex-prefeita e a nossa futura prefeita e nossa ex-presidente do Sindicato dos Bancários. Futura vereadora. Valeu, hein? Valeu. Obrigada, gente. Quer deixar algum recado final? Não, eu estou muito satisfeito. Eu acho que hoje é o dia das duas companheiras aí. Eu estou muito satisfeito, feliz, saio feliz e com a esperança que Santos vai mudar e vai mudar para melhor. Aliás, a nossa coligação chama Brasil da Esperança. Olha aí, então pronto, é Brasil da Esperança, né? A nossa coligação, a coligação que vai eleger, que possivelmente vai eleger as pessoas progressistas. Obrigada, Big. Obrigada, Eneida. Obrigada. Quer deixar um recado final, Não, Eneida? eu já falei, já. Thelma, um recado eu quero deixar um beijo no coração das pessoas, um bom fim de semana, o dia está lindo hoje. Obrigado, viu? E um beijo aqui para a turma, como eu falo, do Seguro Embaixo, que está aqui sentadinha aqui nesse espaço. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, não deixa gente. de curtir, compartilhar e até uma próxima. Tchau, obrigada.